Se você tivesse que reviver essa tua vida de maneira infinita, você iria achar isso bom ou ruim? Eu me deparei com essa pergunta em um livro, A Insustentável Leveza do Ser. Logo na primeira página, o autor já fala sobre essa teoria, que é a teoria do eterno retorno de Nietzsche, que é basicamente o seguinte: se um demônio aparecesse para você e falasse que você teria que reviver essa tua vida de maneira infinita, para sempre, eternamente, mas essa tua vida, sem mudar nada, tudo que é bom e tudo que é ruim vai acontecer exatamente igual, nenhum fio de cabelo vai mudar, você amaldiçoaria o demônio, ficaria revoltado, puto, chateado? Ou você abençoaria o demônio e falaria: isso aí, gostei? A primeira vez, essa pergunta acabou comigo, e quando eu li ela a primeira vez, eu falei assim: não, eu amaldiçoaria o demônio. Amaldiçoaria o demônio. Por quê? Porque não é porque minha vida é ruim. Minha vida não é ruim. Minha vida não tem um grande trauma que aconteceu e eu não quero reviver nunca mais. Não. Mas é porque eu acho que a minha vida, ela não é tão boa assim, ao ponto de eu querer reviver ela eternamente. Talvez seja um pouco triste falar isso, não sei. Mas, enfim, o Nietzsche, ele queria com esse questionamento o seguinte: que caso você lesse isso e amaldiçoasse o demônio e ficasse revoltado, chateado, significa que tem algo na sua vida que você tá aí insatisfeito, e você tem que mudar isso. Se você gostou da proposta do demônio e falou: ok, eu aceito, então tá tudo certo com você, você não tem problema nenhum, segue sua vida. Mas se você não gostou, então você vai ter que reviver, olhar, falar: o que tem de errado então que eu não quero reviver minha vida? Porque o Nietzsche, ele acreditava o seguinte: que não basta a gente aceitar o nosso passado, nós temos que amar o nosso passado, porque o nosso passado fez com que nós nos tornássemos quem nós somos hoje. E por isso nós temos que amar ele, até as coisas ruins. E quando eu me deparei com essa pergunta e minha resposta imediata foi não, eu amaldiçoaria o demônio, não ia querer, eu comecei a perguntar: tá, por que eu não quero viver essa vida? E eu comecei a olhar pro meu passado, né? E comecei a procurar no meu passado: tem algum trauma? Tem alguma coisa que eu não quero reviver? Não, sabe? Eu não quero nem sonhar em ver acontecer de novo. E, cara, eu não achei nada. Eu não achei um momento, um sentimento, algo que aconteceu que eu falei: nossa, não, isso daqui nunca mais. Lógico que tem coisas ruins, minha vida não é perfeita. Mas não teve assim um momento que eu falei: putz, isso daqui acabou comigo, eu nunca mais ia querer passar por isso. E aquela coisa assim, teve momentos que eu olhei e falei: putz, isso daqui poderia evitar, né? Pra dar uma puladinha aí, né? Mas assim, não a ponto de querer nunca mais viver a minha vida. Aí eu me perguntei: tá, então se o problema não é meu passado, então qual que é o meu problema? E aí eu cheguei à resposta, que é: eu não quero reviver a minha vida porque... Gente, tem um bichinho aqui. Porque eu não sou satisfeita com quem eu sou hoje em dia. E se eu não sou satisfeita com quem eu sou hoje em dia, como é que eu vou gostar do meu passado se meu passado me tornou quem eu sou hoje em dia? Então como é que eu vou querer reviver isso eternamente? Eu não gosto de quem eu sou hoje em dia, eu não gosto da minha... Deixando uma coisa muito clara, não é que eu não gosto da minha vida. Minha vida não é ruim. Tem problemas como de todo mundo, mas assim, não tenho grandes reclamações, sabe? Profissionalmente, financeiramente, estudo, faço uma segunda graduação, tô iniciando meu mestrado, trabalho, moro numa casa confortável, todos os meus familiares estão vivos, tenho tempo para meus animais, para as minhas coisas que eu gosto. Acho que minha vida não tem grandes coisas ruins pra eu falar assim: nossa, não gosto disso, não gosto desse detalhe, quero mudar isso. Não é minha vida, sou eu o problema. Entende? Eu não gosto de quem eu sou. Eu acho que eu poderia ser muito mais.
sabe? Com a educação que eu tive, com os exemplos que eu tive na minha família, eu acho que eu poderia ser muito maior, muito mais, sabe? E eu falo assim, gente, tô falando de ser, não de ter. Deixando, isso que eu tô falando, não é questões profissionais, financeiras. Não é ter, não é bens, não é financeiro. É ser, de ser, entendeu? Eu poderia ser muito mais. Eu poderia ser muito mais empática, muito mais caridosa, muito mais simpática, muito mais calma, muito mais virtuosa, muito mais honrada. Eu poderia ser uma pessoa melhor. Entende? É questão de você ser, não é de ter. E eu sinto que eu tenho potencial para tanto mais, para ser muito mais, e eu não consigo. Eu olho assim e fico, putz, eu sei que eu poderia ser aquilo, mas eu não consigo chegar aqui naquilo. Talvez seja um ego, né? Talvez seja uma coisa de ego aí, né? Não sei. Sabe, assim, de se achar muito mais do que você é. Não sei. Mas aí a questão, acho que é ego, porque eu não me acho muito mais. Eu me acho... Eu acho que eu poderia mais, mas eu sou menos do que eu poderia. Mas talvez também tenha uma coisa de ego aí, né? Ego, não sei, cara. Enfim, eu olho assim pra mim e eu fico, cara... Você poderia ser tão mais tudo, e você não consegue, Eu me acho muito medíocre. Sabe, eu me acho muito medíocre. E eu comecei a fazer algumas mudanças na vida, já tem um dia. Porque eu li esse livro tem um tempo já, tá? Não foi agora, foi tem um tempo. Mas essa frase, ela acabou comigo, essa teoria. E tá na minha cabeça, aqui, ó, há meses matutando aqui. E eu comecei a fazer algumas mudanças na minha vida, porque eu comecei a olhar pra minha vida e falar, tá, o que eu posso fazer pra melhorar? E eu comecei a mudar algumas coisas na minha rotina. Então eu coloquei, por exemplo, eu acho que eu fico muito tempo no celular. Então eu coloquei limite de uso. Eu acho que eu leio menos do que eu poderia ler, então eu falei, você vai começar a ler mais. E impus realmente meio que metas pra mim. Eu acho que eu poderia fazer mais exercício físico. Me acho muito sedentária. Sabe, me acho muito preguiçosa, então eu comecei a me impor pra fazer coisas. Cuidar melhor da minha casa, fazer mais minhas coisas. E eu tô fazendo tudo isso, tem um tempo já que eu tô fazendo. Mas às vezes eu acho que essas coisas, sei lá, talvez elas melhorem no longo prazo. Pode ser, pode ser. Mas sabe, eu acho que essas coisas, elas não são... Elas ficam em volta. Elas não chegam no cerne da questão, sabe? É tipo assim, esse aqui é o cerne, esse é o problema. E essas coisas que eu falei, se esforçar, atividade física, ler, celular, elas ficam em volta do cerne. E pode ser que elas afetam o cerne, mas não é o cerne, entende? Ah, mosca! E pode ser que elas afetem o cerne, mas elas não são o cerne da questão, entende? Então, eu tinha que chegar no cerne da questão. Mas eu não sei, galinha, mas eu não sei o que é o cerne da questão. Esse é o problema. Talvez seja uma coisa religiosa, talvez, porque eu sou católica e ultimamente eu tenho lido muitos livros de santos. Sabe, eu li o livro da Santa Terezinha, eu li 2 livros dela, eu li o livro do Santo Antônio, eu li o livro do Santo Afonso Maria de Ligório, já li 2 dele. Eu li o livro do Santo Agostinho, Confissões. Eu li a versão que era reduzida, porque eu nem sabia que era reduzida, depois eu comprei, que eu fui ver. Aí eu comprei a versão completa agora e vou ler também. Então talvez, não sei, talvez seja isso, né? Que eu fico me comparando. E aí essa comparação, em vez de me animar, me desanima. Porque eu vejo que eu tô aqui. E os caras estavam, tipo, lá não dava nem pra enxergar. Aí eu falo, meu Deus, é um caminho muito longo, não sei se eu vou conseguir. Talvez não seja uma coisa religiosa, talvez seja uma coisa aqui. Enfim, eu não sei qual é a resposta, porque eu não cheguei na resposta. Esse vídeo, na verdade, ele é um grande questionamento. São vários questionamentos que essa teoria do Nietzsche me causou, que me causou muitos questionamentos. Causou tanto questionamento. A minha cabeça tá assim, ó, fervilhando. E a mosca incutiu comigo. E
sabe, são vários questionamentos. Eu comecei a questionar minha rotina, eu comecei a questionar ao que eu estou dedicando o meu tempo, sabe? Ao que eu estou dedicando a minha vida, as coisas que eu estou dedicando a minha vida, as pessoas que eu estou dedicando a minha vida. Tudo isso. Porque eu falei bem assim, tá, se eu não tô satisfeita com quem eu sou, não com o que eu tenho, mas com quem eu sou, eu comecei a pensar, o que torna eu ser eu? Eu ser eu. O que faz eu ser eu? Putz, e aí já foi outro questionamento, porque aí eu fiquei, o que torna eu? O que faz Anne Anne? E eu comecei a pensar na minha família, nos meus amigos, nas minhas leituras, nas minhas músicas, nos meus filmes, na minha religião, em tudo. E aí eu comecei a questionar tudo. E aí eu fui assim, por que eu mudei? Comecei a impor coisas na minha rotina, coisas pequenas, né? Falei, imposição de limite de leitura pra rede social, pra celular, ler mais, essas coisas todas. Até cuidar da minha casa melhor, eu impus lá. Você vai fazer isso todo dia, você vai fazer aquilo todo dia, vai fazer, sabe? Pra cuidar melhor da minha casa. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz a seguinte escada. E não sei se eu tô certa, mas foi assim que eu fiz. Eu quero mudar quem eu sou. Porque eu quero mudar a minha vida. Eu não tô satisfeita com quem eu sou. Logo tem algo aqui na minha vida acontecendo que é eu mesma que eu não tô satisfeita. Então eu vou mudar minha rotina, entendeu? Porque a minha rotina, aquilo que eu faço todos os dias, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu sonho, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu almejo, aquilo que eu faço todos os dias determina quem eu sou. Aristóteles já falava isso. Aquilo que você faz todos os dias determina quem você é. Não é o que você planeja fazer ou o que você sonha em fazer. É o que você faz todos os dias. E eu pensei, tá. Então se o que eu faço todos os dias determina quem eu sou, e quem eu sou determina a minha vida, eu preciso mudar o que eu faço todos os dias. Então eu comecei pela rotina. E eu comecei a me impor várias regrinhas na minha rotina, porque eu quero mudar a minha rotina pra ver se assim eu consigo mudar quem eu sou, pra ver se assim eu consigo mudar a minha vida. Pra se caso um demônio um dia aparecer pra mim e falar, você vai ter que reviver essa tua vida eternamente, a minha resposta vai ser, uhul, bora lá, entendeu? A minha resposta não vai ser tristeza, raiva e negação e sei lá o que, e angústia. Sabe, vou ficar feliz, vou falar, isso aí, eu quero reviver essa vida aqui. Porque, cara, eu falei não, né? A minha resposta quando eu falei, né? Quando eu vi a primeira vez essa pergunta, foi amaldiçoar o demônio e não querer. Mas eu não fiz isso feliz. Eu fiz isso, putz, cara, por que eu não gosto da minha vida? Sabe? Que é isso? Essa que ingratidão é essa com Deus? Eu falei isso pra mim. Falei, que ingratidão é essa com Deus? Que você tá tendo? Coisa horrorosa. Enfim. E aí eu ter falado não foi até bom, não sei. Porque me levou a esses inúmeros questionamentos. E me levou a várias mudanças. Algumas eu tô conseguindo, outras eu tô empacada. Não vou mentir, não. Outras eu tô empacada. Tô empacada mesmo. Outras assim eu acordo e olho e falo, ai meu Deus, hoje vai. E aí não vai. Não vai. Não vai. Mas eu tô indo aos poucos. E como eu falei, esse vídeo não tem resposta. Eu não cheguei aqui pra falar, você viver sua vida, eu não queria viver, mas agora eu tô vivendo, eu quero muito viver a minha vida infinitamente porque eu fiz isso e ela melhorou muito. Não tem. Esse vídeo não tem, esse vídeo ele é mais um desabafo. Talvez eu quis tirar as perguntas que estavam aqui, ó, e jogar aí na cabeça de quem vai assistir. Não sei quem vai assistir, talvez 2 pessoas. Mas eu quis botar. Me ligaram e aí o vídeo foi interrompido, mas eu só voltei pra encerrar mesmo. Mas é isso, eu não consegui chegar numa resposta boa, no caso. Uma resposta positiva. Eu só consegui chegar a um monte de perguntas e questionamentos que geram mais perguntas e mais questionamentos e mais perguntas e mais questionamentos. Mas enfim, aí fica pra você, o que você faria? Se um demônio aparecesse pra você e falasse, você vai ter que viver a sua vida. Tudo, nos mínimos detalhes. Eternamente. Você acharia isso bom ou ruim? Se você achar bom, ok. Esse vídeo não foi pra você.
Se você a resposta fosse achar ruim, ficar bravo, não gostar, então significa que você tem alguma coisa na sua vida aí que você tem que analisar. Você tem que verificar o que tem de errado, o que tá te desagradando, pra tornar a sua vida desejável pra que você queira repeti-la infinitamente. Eu espero que eu não tenha causado em você a crise existencial que causou em mim essa pergunta. Ou sim, né? Talvez seja bom a gente questionar e ter crises existenciais, talvez. Mas enfim, é isso. Fica aí dica de leitura também. Esse livro é muito bom. É A Insustentável Leveza do Ser. E eu vou ser bem honesta, tá? Se você já passou, assim, dos 25, pode ser que você ache a história um pouco boba. Não boba, mas um pouco... assim, sabe? Mas a história vale pelos questionamentos filosóficos que ela causa. Que são muitos. Do começo ao fim. Tem vários questionamentos filosóficos, então vale por isso. Enfim, fica aí a dica de leitura. E não tô com o livro aqui pra mostrar ele, eu nem lembrei. Eu tava andando e resolvi gravar esse vídeo. Tava aqui andando com meus animais. Resolvi gravar esse vídeo. E, enfim, é isso. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.